Olá pessoal, tudo bem? Enquanto o mundo vive uma pandemia e luta contra uma pandemia, o Brasil também vive um risco grave de crise institucional. Embora muita gente esteja minimizando a situação, o que nós estamos vivendo é a iminência de um problema muito grave que outros países do mundo já enfrentaram e cujas consequências não foram boas para ninguém que participou desse tipo de situação. Quando as pessoas vão às ruas em defesa de ato institucional número 5, intervenção militar, volta da ditadura, e o próprio presidente da República participa desses atos, estamos realmente numa situação absolutamente delicada e com a Constituição em risco, embora muita gente não veja dessa forma, né? É bom lembrar o que aconteceu em outros países que enfrentaram rompimentos de ordem constitucional e democrática. Olha a situação da Venezuela, por exemplo, ou a Coreia do Norte. Olha a situação do regime teocrático do Irã, ou da Síria, que enfrentou uma guerra civil. Olhe a situação da Arábia Saudita, que vive um regime autoritário. Isso não tem ideologia de direita ou de esquerda. Isso pode acontecer com países quando o sistema democrático não é respeitado, as liberdades não são respeitadas, e muita gente não percebe isso. É bom que as pessoas enxerguem que durante a campanha muita gente que votou no presidente Jair Bolsonaro diz que votaria nele ou defendia a votação nele para que o Brasil não se transformasse numa Venezuela. E eu pergunto, se houver fechamento de Congresso, fechamento do STF, esse tipo de atitude não transforma o Brasil numa Venezuela? Qual é a diferença em relação ao regime Maduro, que perdeu o apoio de muita gente e que se mantém no poder às custas desse tipo de manobra? Não é muito diferente. E olha, muita gente não leva em consideração as questões dos ataques à liberdade, aos direitos humanos, porque acha que nunca vai ser alvo em um regime autoritário desse tipo de violação, né? O que é, por si só, perigoso, né? E não é inteligente. Mas mais do que isso, para as pessoas que não levam isso em consideração, tem também o aspecto econômico. Deem uma olhada no que aconteceu nos países que fizeram rompimentos democráticos. Vê quem é que investe no mundo em um país que não respeita a democracia, que não respeita as suas instituições, que não respeita os contratos, os acordos, né? O que gera normalmente fome para a maior parte da população, miséria, desigualdade social, situações absolutamente dramáticas que eu tenho certeza que ninguém quer enfrentar no Brasil. Então é preciso que as pessoas tenham isso em mente, que defender a democracia significa defender toda a alma de um país, né? E patriota é aquele que defende a Constituição, e não aquele que defende um projeto de poder A ou B, ainda que isso passe por cima da democracia. O Brasil vive um momento absolutamente delicado, o mundo vive um momento delicado e a gente não pode ter mais esse problema. Não adianta simplesmente a gente ficar repudiando esse tipo de coisa, é preciso de ações realmente mais concretas, porque senão o Brasil realmente corre o risco de amanhã ou depois estar numa situação dramática como outros países, e aí vai ser tarde demais para que a gente tome alguma atitude em defesa da Constituição e da democracia. Um abraço para vocês e até mais.